computador. Então, meus projetos sempre são voltados mais para a materialidade. Eu tento trazer propostas que retirem da tela e transfiram para o material questões, interatividades, processos. E eu faço isso usando alguns tipos de designs robóticos que eu, na verdade, não produzo, mas eu hackeio eles. Então, tem também essa coisa de a transgressão vai para esse lado. No mestrado, eu fiz mais um estudo focado em corporalidade, como entender a relação corporal sem ser, saindo um pouco da questão assim de aumento da corporalidade, mas sim uma coisa de complementação, focado em teorias mais feministas e em processos de discussão de arqueologia de mídia. E no doutorado eu estou fazendo isso mais com questões ambientais, e estudando mídias do século XX também, que basicamente é TV, rádio, cinema, um pouco da internet, mas como que a gente pode remodelar e repensar essas mídias para serem usadas hoje no contemporâneo. Porque hoje em dia a gente está resumido a um negócio desse tamanho na nossa mão e eu temo que isso é um problema. Eu já não temo mais, eu tenho certeza. Mas a gente vai discutir isso. E aí eu fui convidado pela Yara para colaborar com a exposição e trabalhar um pouco a expografia com os alunos dessa disciplina, e eu estou aqui. Olá pessoal, meu nome é German Afonso Nunes, sou pós-doc aqui no IA, também dou aula para alguns de vocês. Venho da história da arte, sou artista visual, já passei por um monte de canto por aí, estou bem andarilho na verdade, tentando arranjar uma casa para me chamar de lar. A minha pesquisa de doutorado, desde o mestrado, vem na linha de estudar a relação de arte e tecnologia, assim, do ponto de vista do historiador da arte, como que se encaixa, digamos assim, nos cânones tradicionais do campo. Só que com o tempo, esse tema me acabou levando para outros lugares, né? O que eu percebia é que existia uma tendência muito grande dentro das humanidades, dentro das artes visuais, de se traduzir conceitos advindos assim das áreas das ciências duras, né? E as artes e tecnologia tinham muito disso. Então, com o tempo, eu fui estudar como que, por exemplo, a ideia de rede era transmitida numa telenovela, como que escritores, críticos de artes iam falar sobre inteligência artificial. Editei um livro sobre isso há um tempo atrás. Então, eu tenho tentado trabalhar nessa relação de como que a cultura compreende esses avanços tecnológicos e como que a gente reinterpreta isso daí, né? De uma certa maneira, para tentar escapar também dos determinismos aí que a gente sempre vê em relação aos discursos articulados sobre tecnologia, no sentido em que tal coisa vai mudar a nossa vida, tal coisa vai mudar o futuro do mercado. Essas coisas não mudam, de certa maneira, já adiantando já muito do tema da nossa conversa aqui, elas não estão ali mudando o mundo. Nós que estamos mudando essas tecnologias e, claro, tentando desvendar os interesses que tem por detrás de muitas dessas maneiras com que ela se apresenta e de muitas dessas coisas que a gente tem hoje como naturalizadas, né? Você está falando do celular, como que se dá, por exemplo, o processo da criação desse objetozinho do celular, que é muito mais serendípico, muito mais por acaso do que algo determinado, né? Como se fosse a história da ciência e da tecnologia fosse uma sequência de passos lineares em que descobertas científicas vão levando a um próximo produto e etc, né? Então, estou tentando enxergar como que a cultura se relaciona com isso daí, como que nós e as demandas demandas econômicas, políticas, culturais, acabam moldando esses objetos que a gente trabalha aqui, que vocês aqui na mediologia acabam estudando. Então, de certa maneira, tentando resumir isso daí, estou tentando entender como que esses objetos são vistos por fora, né? Não por dentro, não suas características formais, mas sim como que eles se relacionam com a sociedade, com a cultura como um todo. Particularmente aqui no IA, eu estou desenvolvendo um projeto em que eu estou tentando
em pouquíssimas palavras, estou tentando criar um artista por meio de LLMs. A gente vai cair aqui sobre o que são as LLMs, é claro, o Large Language Models, mas de maneira bem sucinta, já para não adiantar o assunto, eu estou treinando, ajustando, um ajuste fino num modelo que já existe, um corpo gigante, assim, digamos, de textos dessa área, né, dessa sub-área do campo artístico, né, que a gente pode rotular como arte, ciência, tecnologia, arte, mídia e tantos outros rótulos, né. Começou como uma proposta poética, do ponto de vista do artista visual mesmo, gênero como artista visual, mas tem se abrindo aí, eu vislumbro agora outros caminhos para que esse projeto possa continuar, especialmente, por exemplo, pedagogia ou mesmo digital humanities, no sentido, humanidades digitais, no sentido de tentar entender qualitativamente o que seria o resultado desse objeto aí treinado, né? Mas eu, de novo, estou me adiantando já. Eu vou terminar por aqui, a gente já cai nas perguntas e depois eu quero ouvir vocês, estou bastante curioso. Muito obrigado, obrigado pela organização, pelo convite e parabéns pela exposição que está lindíssima. Entrando no assunto que o German já deu uma adiantada, né? Eu vou pedir para vocês definirem rapidinho a diferença entre LLM, que é o que o German tem usado como instrumento de estudo, e o chatbox, que é o tipo de interface que a gente tem mais contato no dia a dia diário. Falhou. Isso está funcionando. Chatbox e LLM. Chatbox, chatbot, LLM são três coisas bem diferentes, né? Chatbox, a caixa de texto, a gente está familiarizado com uma interface, correto? Todo mundo que você vai entrar no site, você vai conversar com um atendente antes de um chatbot, você já tinha aquele pedacinho de interface ali no canto, normalmente canto direito, inferior da tela do website, como espaço para você se comunicar com o ser humano. Então, o chatbox é literalmente a caixa de texto, que para quem cresceu nos anos 90, vai se lembrar do chat do UOL. Eu sei, ninguém cresceu. Nós crescemos, com licença. Né? Isso, sobrou para você também. Mas é a maneira, digamos assim, era uma maneira bastante intuitiva da gente interagir com outra pessoa. O chatbot, de robô, é um agente artificial que está ali pretendendo ser humano, né? Pelo menos na aparência com que ele se comunica com a gente. Ele está tentando ludibriar, de certa maneira, o usuário para que ele acredite que ele seja uma outra pessoa. E a LLM, na verdade, é o sistema que gera o texto desse bot, desse robô. Um LLM, um Large Language Model, de maneira bem simples, é uma máquina probabilística, em que letras, palavras, sentenças, parágrafos e assim por diante são calculados com a probabilidade de seguir adiante após um input, digamos assim, né? Então, por exemplo, se a gente tem a palavra eu no português, qual que seria a palavra que vem após o eu? A frase, a palavra mais comum que seria? Normalmente é o sou. Então ele calcula, num contexto muito maior do que isso, é claro, qual é a probabilidade do próximo token, que é a unidade de medida que ele usa, para você gerar esse texto. Então, essa LLM, por meio do chatbox, né, criado um chatbot, um robozinho, vai se relacionar com o usuário dessa maneira, né? É a maneira com que, por exemplo, as empresas ali, a OpenAI, Perplexity, a Cloud, todas essas outras
IAs que têm ganhado aí bastante mídia, uso, é a maneira que se convencionou e está se convencionando, porém não quer dizer que vai ser a maneira que vai ser estabilizada daqui a 1, 2, 3 anos por conta do rápido avanço que a gente tem tido. Tem uma história muito longa em relação ao que é um chatbot, a gente pode voltar ali para a década de 60, Elisa e outros sistemas, é uma coisa mais antiga que dá para frente, na verdade. Só que a maneira com que ela é feita hoje, exatamente por causa das LLMs, chama muita atenção por conta do realismo dessas respostas, né? A ponto de que a gente realmente é ludibriado toda hora, e a gente provavelmente já conversou com vários chatbots sem saber que a gente está conversando com chatbots. Eu gosto de pensar essa coisa do chatbot numa escala assim histórica da internet também. Eu acho isso interessante. Provavelmente aqui todo mundo nasceu com a barra de busca na cara, assim. E pouca gente sabe que antes da barra de busca, a página que você buscava as coisas era uma página com vários ícones, assim, que se assemelha muito à tela de um computador na década de 90 e do computador hoje em dia, que é uma tela com vários ícones, assim. Eu acho que essa interface que a gente recebe sempre está conectado com algum processo recente histórico, assim. Eu tenho uma questão sobre isso, assim, tipo, não tenho certeza, mas é uma coisa que eu sempre penso muito. E eu acho interessante que no chatbox, no Google, você procura e as coisas aparecem embaixo. E no chatbox, você escreve e as coisas aparecem em cima. E gera essa relação de que parece uma troca de mensagens mesmo entre pessoas. Eu acho que esse pulo do gato aí dessas empresas é muito perspicaz, assim, sabe? Não sei, assim, não vamos qualificar se é maléfico, se foi inteligente, mas tem questões, assim, sobre como se avança essa conversa. E eu acho que, como eles ainda não sabem o que vai ser, eles deixam meio em aberto. E eu considero bem pobre hoje em dia, né? Tipo, a interface, assim, de uma inteligência artificial generativa e um GPT da vida, assim. Eu acho que isso ainda vai ter esse pulo do gato que nem a gente teve na internet da década de 90, de sair de um monte de ícone para uma barra de busca do Google para alguma outra coisa que está em aberto, assim. Eu acho que, apesar da gente definir muita coisa na internet como usar e tal, eu acho que vai ser muito relacionado às questões mesmo comerciais, assim, sabe? Tipo, mas é um processo em andamento. Acho que isso ainda a gente vai demorar para ver um pouco, assim. Acho que mais ainda de 2, 3 anos. Eu acho que vocês acabaram adiantando um pouco a próxima pergunta, que é ótimo, que aí a gente pode pular. Mas eu queria saber um pouco mais sobre o que vocês acham de que a IA vai ter de impacto na forma que a gente pensa, né? Então, não sei se a gente já pode colocar dessa forma, mas a IA está sendo vista como uma virada ontológica já, né? Uma grande mudança de pensamento. Então, como vocês acham que a IA vai mudar a forma que a gente pensa de cognição mesmo, de uma forma mais intrínseca? E por que existe tanto pânico em relação a esse tipo de tecnologia? Eu posso começar. Eu amo tecnologia, viu, gente? Eu jogo videogame, assim, tipo, sou um aficionado. Mas eu tenho muito medo também nessa ideia do guarda-chuva tecnologia, assim, sabe? A perca da identidade das coisas na tecnologia. Tem um texto no começo dos anos 2000, de um cara chamado Marx, não Karl Marx, que ele avisa do perigo etimológico da palavra tecnologia, de como fala um pouco daquilo que o Germán falou no começo, que quem faz as coisas somos nós, são as pessoas, é o artesanato, o artefato, a produção cultural ali. E, por exemplo, hoje a gente fala muita coisa assim, sabe? Aparece um negócio novo aí, isso é graças à tecnologia, sabe? E a gente não define o que é aquilo, assim, sabe? Isso traz diversas questões e eu acho que a inteligência artificial, assim como a internet, está fazendo isso.
E talvez seja uma batalha assim perdida, porque é muito rápido, não dá para ficar acompanhando, mas quem está estudando isso, quem está pesquisando isso, os midiálogos que estão entrando agora, precisam sempre ter esses anteparos para quando essa imagem do que está vindo de tecnologia, você conseguir definir ela e conseguir descobrir, vamos dizer assim, o RGB dela, entendeu? Descobrir que ela é formada de alguma forma. Eu acho que essa coisa de que, tipo assim, essa tecnologia vai mudar as coisas, se eu falar assim, não vai mudar, é mentira, né? Porra, quem escreve um texto hoje aí inteiro na unha, assim, vamos ser sinceros, né? Tipo, mas também, eu acho que não faz parte só disso tal mudança. Eu acho que isso não é uma mudança protagonista, entendeu? Tipo, tá lá, o Steve Jobs um dia, nos anos 2000, apresentou o iPhone e todo mundo fez... E aí agora todo mundo tem o mesmo negócio na mão. Sim, aconteceu. Mas não foi isso a disruptura. A disruptura vem de um processo bem mais longo, que fica, não vou dizer escondido, mas que fica ausente da apresentação, entende? E faz parte da pesquisa, faz parte de estudar, faz parte de pensar, descobrir o que está ausente nessa apresentação, com o processo crítico mesmo. Eu acho que esse esforço é sempre válido, mais que válido, é necessário para não só combater quando necessário, mas para quando for usado entender o processo, assim, de uma forma mais complexa e de uma forma não tão ingênua de que tipo, nossa, isso facilita a minha vida agora, que felicidade, entendeu? Mirada ontológica, tá? E não é de hoje que IA, computadores, máquinas que pensam, causam um certo desconforto, né? Se a gente pegar ali no século XX, no começo da computação, quando a gente tem o cérebro eletrônico, né? como eram chamados os primeiros computadores ali, já existia esse temor em relação ao desenvolvimento dessa mente maquínica, né? Essa mente outra que não humana. E olha, o que era o cérebro eletrônico naquela época? Era uma máquina, uma calculadora, que a gente tem hoje aí por R$2, R$3 no bolso, um negocinho muito simples. Mas aquele objeto de calcular, que deixava, era um ábacus automático, já causava um certo problema, né? Se a gente avançar mais um pouquinho depois ali, por exemplo, trabalhos do Norbert Wiener, um dos pessoal do movimento da cibernética, que vai, na verdade, escrever sobre a possibilidade de uma mente uma mente artificial. Ele escreve, tem um livro dele muito famoso, Cibernética, de 48, 49. Anos mais tarde ele vai escrever um outro livro chamado God and Golem, né? O Deus e o Golem, em que ele diz tudo que ele havia dito uma década anterior, com medo de que essa criação golem da tradição mística judaica fosse chegar e matar a humanidade, e acabar com a humanidade. Se a gente volta e adiantar lá para os anos 90, né? Quando a gente teve o caso ali do Kasparov contra o Deep Blue da IBM. Não sei se vocês conhecem essa história, né? Quando o primeiro campeão mundial de xadrez é derrotado por um computador. Aquilo criou uma terrível ansiedade na mídia, em escritores, críticos culturais da época, né? Porque, nossa, chegamos ao ponto em que a máquina derrota o Kasparov, nossa maior mente lógica, o que vai ser do futuro. Aí depois, nos anos 2000, com o Go, com o Google DeepMind, eu não me lembro o nome era DeepMind, porque o Go, claro, como um jogo não probabilístico, que a máquina nunca conseguiria calcular, dizia-se que uma máquina de inteligência artificial nunca derrotaria um humano. Ele foi lá e derrotou. Se a gente volta na história da arte computacional, Marte nunca conseguiria criar obra. Aí Michael Noll, em 64, vai lá e cria uma obra baseada em Mondrian, com uma inteligência artificial super simplesinha, que é um algoritmo simples. Bem, vocês percebem onde que eu estou chegando.
ao longo do tempo, a gente vê vários casos em que novos desenvolvimentos criam crises. E a nossa barreira, digamos assim, o nosso parâmetro sobre o que é ser inteligente, sensível e humano muda de acordo com esses desenvolvimentos, muda de acordo com essas mudanças. Então, quando o Kasparov foi derrotado, aquilo não era humano, na verdade. O xadrez era um jogo probabilístico que você poderia calcular, se você tivesse muito tempo e potência, o caminho ótimo para a vitória, digamos assim. Depois isso mudou, o gol seria, a expressão. O que eu quero dizer é o seguinte: essas mudanças, esse rever a posição do humano vai mudando com o tempo em relação ao desenvolvimento dessas tecnologias. Então a gente se contrasta, é como se fosse um espelho. Então ela está dizendo muito mais sobre como nós nos enxergamos do que sobre essas tecnologias em si, esses medos, essa ansiedade. Diz muito mais sobre a gente do que sobre elas, né? E aí uma virada ontológica no sentido, talvez, não sei se é esse o sentido da pergunta, de nós nos reinterpretarmos como ser, né? Em que, em algum ponto, essa mudança constante parece que passa, e parece um chute, tá? Não estou falando que é isso, parece que passa por ciclos de otimismo, otimismo e pessimismo de acordo com o desenvolvimento técnico em questão. Eu acho engraçado pensar, né, que agora, inclusive, as IAs se treinam, né? Tipo, a gente coloca duas IAs para treinarem uma outra. Eu acho... Não tenho nenhuma conclusão sobre isso, eu só acho engraçado pensar sobre. Acho que é um ponto a se levar em consideração. Agora a gente chega na pergunta polêmica da mesa, a mais aguardada, de IA é mídia e por que é ou por que deixa de ser? Obrigado, né? Vou te falar que quando eu recebi essa pergunta antes, eu passei essa semana pensando sobre não é. E né? No sentido em que, diferente das outras, digamos assim, e aí eu vou falar sobre o que é IA, né? Qual dessas IAs, né? Vamos pegar sobre LLM especificamente, porque a gente tem todo um ecossistema de IAs. Então vamos focar na LLM aqui. LLM seria mídia? Sim, mas num sentido bem distinto de uma mídia tradicional, no sentido em que ela não está transmitindo a ideia de um indivíduo ou uma coisa direcionada por uma mente com bastante intencionalidade, digamos assim. Ela é, na verdade, um reflexo do processo de treinamento dela. No caso, de novo, das LLMs, né? Vamos entrar em outras IAs aí. Com todos os seus vieses, com todos os seus preconceitos, que é a internet. Então, sim, ela é uma mídia nesse sentido, mas ela está destilando todo aquele conhecimento acumulado. Elas foram treinadas pela internet, né? E a gente consegue ver no resultado, no output desses programas, todos os problemas que a gente tem. Então, de certa maneira, reflete. E é esse que é o negócio, né? Ela tem um perigo grande, assim, porque... e aí eu não quero soar alarmista, mas já vou soar alarmista. No sentido em que a naturalidade com que nós tomamos as respostas... E, gente, eu já vi muita gente utilizando aqui LLM como se fosse verdade, ou as pessoas interpretando como se fosse... tomando ela de ponto de vista literal, e a gente esquece que tem um viés por detrás daquele objeto. Não tem nada de natural, não tem nada de neutro. E eu vislumbro num futuro, talvez, sem querer, eu odeio tentar fazer futurologia, mas já fazendo, o que te garante que não vai ter naquelas respostas já direcionadas como mídia um produto imbuído naquelas respostas?
Como, por exemplo, se você quer, qual que é a melhor marca de sabonete? Que te diz que ela vai te dar uma resposta neutra no sentido, mas sim como o próprio mídia e a propaganda na mídia já sendo direcionada para certas respostas, né? Sem que a gente saiba, e essa coisa meio que é meio, não é transparente, né? Pelo menos quando a gente tem um comercial no jornal, a gente sabe, comercial, pausa, tem um slot alocado para aquilo lá. Nesse tipo de mídia, não. A mensagem vai estar lá sendo destilada nela, sem que a gente perceba que a gente está sendo vendido algo. Isso, claro, obviamente, a gente já está sendo. Então, sim, mas de uma maneira bem bizarra. Quando eu fui para o Japão estudar design de mídias, eu não tinha noção sobre o que era design, assim. Eu tinha essa ideia, assim, bem vaga que design, eu vou lá, faço umas artes no Illustrator e posto na internet. E hoje em dia eu tenho uma ideia de design mais complexa. Em que sentido, assim? Que para responder o que é mídia, eu penso em design. Eu penso em design. Para quem não sabe, design vem do desenhar, de desenhar. Então, lá no laboratório onde eu estudo, diversas coisas podem ser mídias. Tem um perigo que nem da tecnologia, de um guarda-chuva que confunde você e você não sabe o que é, mas a análise disso leva para o entendimento de onde aquela coisa que está sendo produzida é ou não alguma definição, assim. Isso eu acho super importante. Se você pegar um pedaço de pano, cortar um quadrado e colocar na mesa, é uma toalha de mesa. Se você pegar um pedaço de pano e enrolar você, é um vestido. Entende? Eu acho que é isso que vai acontecer com a inteligência artificial. Assim, eu acho que isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Em que sentido? Num sentido material mesmo, sabe? No sentido material físico, assim. Parece que não, mas tem uma explicação porque hoje os celulares, as bordas são redondas e não são quadradas. Tem uma explicação porque a Sony é que fabrica os celulares com as bordas quadradas. Porque os celulares chineses são visualmente, esteticamente, táteis, diferentes dos celulares que são produzidos pelos designers americanos. Existe um processo de entender a materialidade que conduz a conversa para aquilo se é mídia ou não. No caso das inteligências artificiais, isso está em disputa agora. Servidores que eram antigos estão sendo usados para LLMs. Quando eu falo servidores antigos, não estou falando de servidor de 1990, eu estou falando de um servidor de 1960 que os caras tiraram toda a casca, de tudo de dentro, deixaram a casca, colocaram computadores inteiros novos dentro, mas tem um design aquilo, tem um design físico, um negócio, assim, a torre, o prédio, o servidor. Os Estados Unidos agora está construindo esse super lugar aí, Stargate, que é um negócio absurdo, que em vez de eles puxarem um cabo de eletricidade para dentro de um prédio que vai trabalhar com, sei lá, 400 mil GPUs, eles levaram um prédio para o lado da produção energética. Olha o design que isso está sendo desenvolvido, está deslocando fisicamente um prédio inteiro, geograficamente, de um lugar do país para outro, assim. E isso é o que vai definir, o que está definindo as partes da inteligência artificial como mídia ou não. Eu acho que tem inteligência artificial que é usada em recursos militares, muito antes de tudo isso que a gente está falando aqui, entendeu? Na década de 30, 40, sei lá, entendeu? E era mídia? Não era mídia, entendeu? Não era mídia. E agora todo mundo tem aí o seu celular com um gerador de imagem, e aí é mídia. Mas qual o design que está levando essa transformação? Ou que está desenhando essa linha fina, que eu não considero bem fina, eu considero uma linha espessa, assim, talvez mais espessa do que as definições da polarização, assim. Eu acho isso interessante de pensar e se pensa pouco sobre isso, porque está longe de nós. É que nem comprar lá o frango na bandeja, entendeu? Tipo, antes o computador estava na nossa casa, um negócio físico, tinha que ter uma mesa, disputou a nossa sala com a TV. A importância, tipo, do computador na materialidade foi essa, disputou a sala de estar com a TV. Então, na minha casa tinha TV, a gente mexeu um pouquinho no espaço da TV para colocar o computador, entendeu?
Tipo assim, a disputa foi física, transbordou, além das ideias, da busca, do conteúdo, tudo, transbordou para o físico. E eu acho que na inteligência artificial, agora a escala está transbordando para o físico, entendeu? Tipo assim, o botão do seu celular, que no meu eu dou 2 cliques e abre a foto, talvez ele perca espaço para um chatbot aí, entendeu? E vai começar a transbordar cada vez mais. E a gente tem que ficar atento, porque é com isso que a gente vai saber mesmo, assim, a profundidade de como esses novos modos de programar são considerados mídias ou não. E quem vai dizer vai ser vocês aí, né? Sei lá. Não tenho muito, assim... Não gosto muito de ficar definindo o negócio, né? Pensando nessa criação envolvendo IA e com IA, eu queria saber se essa criação existe para além da reprodução de coisas que já existem. E, pensando nessa reprodução, qual seria a diferença, então, de você ter a sua reprodução humana, então as coisas que te inspiram e que te formam como artista humano, e a diferença disso para uma arte de IA? Eu tenho uma resposta direta nessa, porque eu sou editor. Minha origem é edição. Assim. Eu fiz mediologia, aprendi a editar na mediologia, virei editor de vídeo, editor de cinema, editor de efeitos especiais. Então eu sempre foi da edição macro de um filme para a edição de uma cena. Depois eu aprendi a editar a cena, depois eu aprendi a editar a imagem, depois eu aprendi a compor essa imagem, depois eu aprendi a como programar para compor essa imagem. Eu fui cada vez mais me aprofundando no que é a edição da coisa. Então, para mim, a resposta é óbvia, que tipo assim, nunca existe essa coisa da invenção de uma coisa assim mágica, que você tem uma ideia e você inventa, ou uma máquina que produz um negócio novo e você fala assim, nossa, nunca vi isso na vida. Para mim é sempre um processo de edição, assim, por história minha, entendeu? Eu posso estar completamente errado, mas eu não consigo conceber que... Eu acho precária a discussão sobre a origem, um ponto original das coisas. Tipo assim, que nem ele estava falando sobre a história da inteligência artificial. Nossa, ganhou do Gasparov. Aqui ferrou, mudou tudo, entendeu? Acabou. Vamos fechar a lojinha. Eu acho que isso é sempre um impacto inicial, tem um respiro, tem a reflexão, tem o processo de edição daquela reflexão e tem os novos renders, assim, as novas renderizações da realidade sobre aquilo, assim. Minha perspectiva é mais sobre isso, assim, mais nessa questão. Eu concordo em absolutamente tudo. Obrigado. Eu tô brincando. Não, você tem totalmente razão. É assim, é como se você pensasse assim, a tela e o pincel, você tem uma coisa nova ou são todas as coisas que já foram feitas com a tela e o pincel? Não está inscrito no objeto as possibilidades. Agora, o que pode ser feito é, obviamente, que, como tudo, 99,999 vai ser banal. O uso que a gente vai dar para essas ferramentas está aí para ser explorado ainda. Provavelmente vai demorar muito tempo para a gente realmente conseguir explorá-las de uma maneira... Nossa, eu odeio falar assim, criativo, mas de uma maneira que não seja como vamos copiar um estilo de um estúdio de desenho japonês, sabe? Tá, beleza, né? Bom, bonitinho, mas e aí? Né? O que dá para realmente fazer isso daí? Como que a gente pode levar adiante? Como que pode ser uma ferramenta para ser trabalhada para além da cópia do já existente? Certamente vai ser possível uma... Não parceria, porque quando você está usando um martelo, você não está fazendo uma parceria com o martelo, né? Mas o uso, e isso eu estou falando parceria porque o pessoal tem aquele Creative Computing, o pessoal dos campos de criatividade computacional e tal, que falam que parceria com a mente. Pô, bicho, você não faz parceria com o martelo, você não faz parceria com o lápis, né? Você está utilizando a ferramenta, então, mas bem, outra questão.
Mas sim, é possível, acredito, do mesmo jeito que é possível você fazer quase com qualquer outro suporte, com qualquer outro meio. Aí é a questão da experimentação de artistas, designers, seja lá qual que vai ser o usuário daquela ferramenta em específico, né? Seja a geração de texto ou de imagem, né? Então, estou totalmente de acordo também. Tem também uma coisa assim, mas aí eu já vou dar uma viajada, hein, gente? Putz, comecei. Da coisa da questão da reprodução mesmo, da cópia, né? O Ocidente é bem limitado sobre essa discussão sobre o que é uma cópia, assim, sabe? Tipo, muito poder, muita grana, na mão de muitas poucas pessoas, alguns países, aí uns caras vão lá, constroem um barco, vem para aqui pro Brasil, destrói tudo, fala que descobriram um lugar. E aí é sempre tudo novo, essa coisa da inovação, da novidade, de procurar um novo. E eu acho isso muito... Eu acho que restringe a discussão, assim, sabe? Quando a cópia, uma fotocópia, tem um processo de discussão bem profundo ali, sabe? Tipo, algumas outras culturas, processos que são mais... Por exemplo, onde eu estou no Japão, a coisa da repetição, de fazer a cópia do próximo objeto não significa que é o mesmo, não significa que perde o valor por ser uma cópia. Existem outras perspectivas também sobre o que é isso, assim, sabe? Sobre a coisa da cópia e da reprodução, assim. Eu sei que tem aí o Benjamin Pá, mas tem esse viés, entendeu? Assim, tem essa questão assim que é preciso... E eu acho que, por exemplo, esse negócio do Ghibli aí que aconteceu, do fervor aí do IA, leva a gente a pensar nisso. E eu acho engraçado que isso aconteceu com uma imagem japonesa, entendeu? Tem tudo a ver, assim, sabe? Eu acho que tem toda essa questão, está em pauta, mesmo não sendo tão discutida, assim, sabe? Eu acho que é preciso mesmo pensar, assim, repensar mesmo, assim, tipo, a questão da reprodutibilidade no século XXI. Já estamos 25 anos, entendeu? No novo século, assim. Eu acho importante, assim, tá cada vez mais globalizadão, no sentido não americano aí, que foi ali a ruptura Torres Gêmeas, mas essa nova formação global, eu acho que vai forçar a gente a repensar essa questão da reprodutibilidade por outras perspectivas. Pelo menos uma perspectiva mais coletiva, uma perspectiva mais plural, assim. Eu acho isso importante. Eu me lembrei de um caos historiográfico que é interessantíssimo. Em 65, a gente tem as primeiras exposições de arte computacional, arte gerada por meio de algoritmos, né? Que era arte, tecnologia, arte e inteligência artificial daquela época. E aí um alemão chamado Georg Mies, por meio da curadoria de um alemão Max Benz, que foi muito próximo dos concretas paulistas aqui em São Paulo, fazem uma exposição, a primeira exposição de arte computacional no contexto de arte. E eram o quê? Eram várias imagens geradas por um algoritmo, e ele expôs numa galeria num contexto artístico. Então, no dia da abertura, um monte de gente foi no lugar, estava todo mundo achando maravilhoso, foram conversar com ele, elogiaram e tal. Quando souberam que era feita pelo computador as imagens, todo mundo abandonou a exposição. Ela foi fechada no mesmo dia. A primeira exposição foi fechada assim, deu um erro nisso, um bababá, um bafafá, e fechou. E o Max Benz, que era o curador da exposição na época, disse assim: gente, tentando pôr panos quentes, isso aqui não é arte de verdade, a arte é artificial. Como se existisse uma arte natural, né? Ele faz essa distinção, tentando pôr panos quentes ali. É a mesma pergunta que a gente está tendo hoje. Assim, é exatamente o mesmo dilema. No caso específico desse artista, o Georg Mies, tanto quanto as imagens, o programa, a lógica escrita era o pedaço da arte, que era a parte criativa, e era nova. As imagens geradas eram banais. Não tinham nada diferente do que havia sido feito, um abstracionismo ali da época, eram bem simples. Aqui não tem uma imagem para mostrar. Mas apesar das imagens serem simples, o ato criativo estava no ato da programação. Então talvez
o uso criativo seja na programação. Ainda mais que agora está se tornando cada vez mais simples a gente poder conversar, logicamente, por meio da programação, por conta da própria facilidade da LLM, né? Talvez o futuro seja mais isso daí, né? Vamos para esse lado. Pensando nas duas coisas que vocês trouxeram, né? O Lucas com um Benjamin e você sobre essa arte produzida não por algoritmo, mas por programação em si, vocês acham que existe reprodutibilidade técnica em arte, em imagens, né? Na criação de imagem através de prompt? Prompt é a frasezinha que a gente põe lá no chat, fala, me gere uma coisa, tal, 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 e aí ele vai lá e gera. Eu falei aqui pra ele assim que eu já nem consigo definir direito reprodutibilidade técnica, porque virou uma bagunça assim. Acho que né? Mas aí é isso, entendeu? Tá nessa dúvida, tá nesse processo duvidoso, sacou? Porque... E aí, jogam tudo na culpa da tecnologia, entendeu? Ah, não tá funcionando. É por causa da tecnologia. Tá funcionando porque tecnologia. É reprodutibilidade técnica ou não? Ah, não sei, por causa da tecnologia. Não é, entendeu? Eu acho que são as bases também que nós estamos discutindo que também estão um pouco bambeando ali, entendeu? Que foi a resposta que eu dei anteriormente, que é pensar na coisa da reprodutibilidade mesmo, entendeu? O que significa, assim? O que significa essa questão técnica, por exemplo, entendeu? Tipo assim, para um primo meu de 10 anos, fazer um programa em Python para o Lego dele sair correndo, não é nada técnico, entende? Tipo, apesar de para mim ser extremamente técnico. Tem essa área cinza que aumenta e o debate se renovou dentro de alguns espaços acadêmicos. Se você for ler Arqueologia das Mídias, se você for ler Anna Haraway, todos esses processos que está em voga agora aí, mas tá tendo uma resistência a transbordar, assim, sabe? Essa ausência da explicação sobre questões tecnológicas tem uma resiliência muito forte, assim. É um processo físico mesmo, de guerra. Foi um negócio da guerra, entendeu? Tipo assim, gente morta, bomba atômica. Isso gera uma resiliência muito grande, porque é muito ocupação do espaço. Eu vou fazer essas conexões com as coisas que eu estava falando antes, entendeu? O computador expulsou um espaço ali, ó, nessa sala, de alguns metros, entendeu? Um míssil israelense ocupa um espaço geográfico do tamanho da Unicamp. Entende? Precisamos entender qual que é quando abre essa área cinza, como a gente consegue redefinir os processos sem que eles se ausentem da sua produção. Isso é muito difícil. Entendeu? Porque a gente também está vivendo... E aí, gente, eu vou pirar mais uma vez. Porque a gente está vivendo no nosso tempo humano, segundos, minutos, e a máquina vive em outro tempo, entendeu? E a gente está tentando alcançar um negócio que não é nosso, entende? É tipo fazer uma árvore crescer rápido que nem um ser humano, sabe? Tipo... eu acho que essa disputa vai indo para esses espaços tangíveis, físicos, e gera uma complexidade que no caso a reprodutibilidade técnica, vocês pensaram que eu não ia voltar, mas voltei, às vezes não dá conta, entendeu? Porque não gera discussão que tem uma relevância social para além dos protagonistas ali, para além do centro, sabe? Essa que é a questão. A coisa mais simples é o lance, né? Que, tipo assim, você pede uma imagem de uma pessoa, não vê uma imagem preta na inteligência artificial. Tipo, esse é um negócio mais básico ali. Mas isso acontece dentro de uma estrutura muito enraizada, assim, saca? Então, como dar conta? Entendeu? Tem um processo histórico, claro, que é super importante, um dos mais importantes de construir essa narrativa, mas
na matéria, na coisa, no fazer. Você na frente do computador é muito ausente, eu acho. Assim, eu acho que é... E aí você fala que é mesmo, que nem eu falei no começo, entendeu? Porque aí acabou a conversa. Tipo, mas o lance é mesmo aprofundando. Eu vou tentar atingir essa pergunta para outro lado. Assim. Eu acho, levando em consideração o pensamento do Benjamin, em relação à questão da aura do objeto, né? Que é a perda da aura por conta da sua reprodução, né? E sim, eu acho que a maneira banal que a gente lida com essas imagens já se perdeu. Literalmente não tem essa aura do objeto único, né? O que a gente tem aqui? A gente está num prédio de obras raras, são objetos com aura. A gente está literalmente numa exposição com objetos que foram reproduzidos mecanicamente, só que com o passar do tempo, devido à sua escassez, adquiriram aura, né? Então eu acho que essa é uma maneira interessante da gente pensar sobre essa reprodução. Agora, pensando na forma que se tem no output, no produto visual que se tem, está muito mais para gravura do que para retrogravura, do que para impressão digital, do que outra coisa. Por quê? A gravura. Porque a gravura contém variações ao longo da sua impressão. Ela nunca é diferente de um produto digital teórico, que você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, uma impressão que está sempre igual, teoricamente, o arquivo pode ser copiado, não se degrada. Essas imagens, elas nunca vão conseguir ser iguais, no caso do gerador de imagem. Por mais que o prompt seja sempre o mesmo, os resultados são distintos. Eu estou, na verdade, com uma dupla de alunas agora na artes visuais, fazendo exatamente esse tipo de experimento. Uma sequência de prompts e repetindo com várias IAs e vários geradores de imagem, os resultados, e repetindo dentro dessas mesmas IAs, refazendo o processo. E aí coletando o conjunto dessas imagens nesse tipo de processo, entendeu? Elas estavam com a ideia de criar uma linguagem dentro delas, né? Tentando combinar o trabalho, a linguagem visual de ambas, né? Aí eu falei, mas gente, por que você pede para analisar? Aí nessa que elas vieram com essa ideia de, vamos refazer, vamos tentar pedir para ela gerar a partir desse input visual, e aí agora, nesse ato de recriar, e sim, você começa a ver um padrão nas imagens que são imprimidas, né? que são saídas. Existe um padrão, apesar de elas não serem iguais. Então, por isso que eu me lembrei muito da gravura, né? Especialmente quando você tem certos processos na gravura em que você busca pelo erro na hora da impressão. Então, você tem várias versões diferentes. Apesar do clichê ser igual, você tem impressões que são distintas, né? Eu tenho outra... Esse negócio da aura é fofo, né, meu? Porque, por exemplo, videogame, eu jogo muito videogame. Eu instalei esse final de semana o EmuDeck no Steam Deck que eu tenho. E fui jogar um jogo que é muito específico do Nintendo 64, chamado Wetrix, que era um demo de uma empresa que eles transformaram num jogo. E eu odiei. Não o jogo, mas jogar no Steam Deck emulado, assim. E aí eu pensei comigo, nossa, quando eu voltar pro Japão, eu vou comprar uma CRTzinha de 11 polegadas da Toshiba, vou comprar um Nintendo 64 transparente laranja, vou achar esse jogo em japonês, porque foi uma empresa japonesa que fez isso, e vou jogar para ver qual é que é. E aí eu me pergunto se esse negócio não tem aula, entendeu? Totalmente. E essa coisa da reprodutibilidade é fogo, porque se você for pensar na tangibilidade da coisa, o jogo muda. Se você copiar um arquivo no seu próprio computador, primeiro que você não consegue colocar o mesmo nome nos dois. Então já é outro. Mas então a gente copia para outra máquina. E aí vai ser o mesmo nome. Mas aí é outra máquina. Entendeu? O meu display é 120 Hz. Com luminância, não sei, 400 nits, não sei o que. No seu outro celular vai ser outra coisa. Entendeu? Já não é a mesma coisa.
não é a mesma coisa. Essa ingenuidade do digital, eu acho que está persistindo muito, entende? Tipo, estão expostos ali embaixo, né, os ferrótipos nas caixas, nas caixinhas. Para mim, eu considero o daguerreótipo não só a imagem ali, eu considero a caixa, entendeu? Sem a caixa, aquela foto, aquele daguerreótipo não se vê. E sem um celular, sem uma tela, a imagem digital a gente não vê. Então, a gente pensa assim que a foto antes tinha um anteparo gigante, ficou menor, virou papel, ficou fino, virou digital e agora não tem anteparo. É mentira. Entendeu? Hoje o anteparo é grosso. Tem todos os metais pesados do planeta Terra. Tem produção de 30 países nele, entendeu? O anteparo hoje é imenso. Pra gente ver uma imagem pequenininha, assim, sabe? Então, eu gosto de pensar nessa coisa. Vocês vão ver que eu vou sempre voltar para isso, porque minha cabeça, como eu estou fazendo doutorado nisso agora, tudo eu fico pensando, nossa, mas então é assim, né? Eu acho isso interessante. Então, eu acho que... Eu vou dar uma coisa de futurologia também que eu gosto. Eu acho que vai ter um momento que a gente vai pegar e vai ter lá o Nokia e vai estar o Snake, o joguinho do Snake tocando lá. E aquilo ali vai ter aura. Pra mim já tem, na verdade. Eu adoraria comprar um Nokia só pra jogar um Snake no Nokia azulzinho, entendeu? É que nem aqueles Cássios, o relógio, sabe? Quanto que a gente tem de tempo ainda? Senão eu vou ficar falando mais. O pessoal daí não vai embora meio-dia ou meio-dia e meia? Meio-dia? Então, 20 minutos. Então tem que acabar, então. Tem que acabar aqui, ó. Então, eu ia falar, mas deixa. Gente, por causa do tempo mesmo, a gente vai abrir pergunta para o público agora. Alguém tem alguma pergunta? Só aqui? Se vocês não tiverem perguntas, a gente segue. Ah, não, tem sim. Tá, tem sim perguntas. Não, já perguntei. Quem foi ele? Você veio perguntando? Prazer, Germa. Prazer, Lucas. Eu tenho uma pergunta mais em relação ao conceito de tecnofobia. Recentemente tem uma artista baiana chamada Mayara Ferrão. Ela fez uma exposição no MASP agora, de histórias LGBTs. E aí ela tem um trabalho que no Twitter agora, no falecido Twitter no X, está dando uma polêmica enorme em relação a, por exemplo, ela está sendo atacada porque as imagens dela tentam reconstruir um passado afrolésbico no Brasil, no século XIX. E aí ela apresenta a arte dela como se ela tivesse retreinado as LLMs, as geradoras de imagem, as GANs, para conseguir imaginar esses passados impossíveis. Só que ela está sendo, tipo, largamente atacada no Twitter. Tipo assim, nossa, se eu encontrar essa menina na rua aqui, porque ela está usando IA para arte e está conseguindo espaços grandes, tipo no MASP. Enfim, essa grande polêmica. Então, quando que um trabalho artístico, uma imagem, a gente pode chamar de genismo, tipo, imagem gerada, ou quando a gente consegue contextualizar ela, tipo, não, isso aqui não é simplesmente genismo. E existe algo tal qual genismo, tipo, só usar essas redes generativas como arte, tipo, existe esse tipo de conceito? Eu sou Pedro Henrique Mecaim, prazer, eu sou da ILO. Eu acho que aí remete para aquele exemplo que eu tinha falado sobre essa ingenuidade que o campo artístico encara esse tipo de obra. Existe um preconceito histórico aí, meu doutorado foi sobre isso, tá? Sobre a maneira com que foi alijado, de certa maneira, esse tipo de produção, a partir da década de 60, do resto do cânone, por exemplo. Você pega, assim, qualquer obra... Hoje em dia melhorou, tá? Hoje em dia você tem espaço no MASP, por exemplo. Né? Mas, historicamente, existe uma ignorância e um deslumbre muito grande. Então, oscila entre essas distopias e utopias. Está sempre oscilando. Você nunca consegue, parece que, normalizar essa prática. No caso da obra específica, é muito processo. Não a imagem em si, é você julgar o trabalho só pela visualidade da artista, que é uma ingenuidade tremenda, né? A gente não faz isso com performer, a gente não faz isso com o pessoal da mão. Silenciado.
Então, voltando, né? A gente faz isso com um monte de outros artistas suportes tradicionais, né? Por que com a IA você tem esse viés de você olhar esses objetos dessa maneira? É um preconceito com a técnica. E isso daí tem uma história longuíssima, assim, não é de hoje. Não por acaso, eu dou aula de artes visuais, só que eu estou alocado aonde? No departamento de mídia. Isso, na grande maioria dos cursos de artes visuais do mundo, não só do Brasil, o pessoal da arte e tecnologia, arte, sabe-se lá o rótulo que se for usar, não está nos departamentos de arte. Eles estão em outros departamentos. Por quê? Porque não é bem arte. Entendeu? Então existe sempre, de novo, tem mudado, todos os meios passam por esse processo, caminho de legitimação, cinema, fotografia, todos esses. Eu acho que a primeira pessoa que pintou alguma coisa, alguém falou, isso é arte. É comum que tenha essa trajetória de legitimação de um suporte, para que se articule um discurso, para que você justifique algo como arte, porque afinal não tem aura do objeto, não vamos ser essencialistas e falar objetos de arte possuem uma característica diferente dos outros objetos, não, é o valor atribuído a eles. Então existe esse caminho, né? E essa celeuma toda vez que eu olho uma coisa dessa, eu falo, gente, de novo, mesma questão. Foi ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu vou falar de uma outra perspectiva. Esse lugar polarizado aí, né? Tipo Twitter, redes sociais, enfim. A gente sabe o que a gente está viveu. Tem a violência, mas também tem que pensar um pouco do processo, como isso é construído, entendeu? Esses espaços tecnológicos, antes de ser mídia, antes de ser qualquer coisa divertida, aí um Ghibli da sua vovó, é uma arma, entendeu? A internet foi uma arma, entendeu? A internet foi uma arma mesmo, assim, tipo... quando eu falo uma arma, não é só num sentido figurado, foi de fato que nem uma pistola, entendeu? Então, há essa... Como é que eu posso falar, né? Há essa desconfiança. E não é uma desconfiança boa, entende? Porque quem se fode primeiro no rolê, a gente sabe quem é, entende? E quem ganha dinheiro primeiro no rolê, a gente sabe quem é. Então assim, é frágil essa situação. E polariza. E quem se ferra é a gente. Porque fica a mina lá, tomando porrada. Fica os caras no Twitter dando porrada e tomando outra porrada, entendeu? E não abre um diálogo, um processo de discussão, para não fazer uma culpa, assim, tipo aquela coisa, a culpa é do sistema. Não tô falando isso, entendeu? Quando você liga no Vivo, na Clara, e a pessoa fala, desculpa, senhor, mas eu não posso porque o sistema não deixa. Não é isso, entendeu? Mas é pra gente se articular, pro debate render a ponto de transbordar nessas discussões, entendeu? Eu não sei sobre isso que você está falando, mas se esse debate não foi até aí, falta. Agora, falta na obra? Falta nos polarizados, falta, entendeu? Na plataforma. Para mim, o que falta é na plataforma, entendeu? Sabe? A mesa de discussão tá pequena, tá jogando truco numa caixa de fósforo, entende? Sacou? Eu acho que essa é a brincadeira, assim, que a gente tem que triangular e levar em conta também. Eu estava estruturando um projeto de iniciação científica sobre a Mayara. E eu acho que também é muito engraçado pensar a forma que ela é recebida em diferentes lugares. Então, ela é uma artista que já foi exposta em vários tipos de museu. Ela já expôs em museus acadêmicos, como o da UFBA, que é de onde ela é. Ela já expôs no CCBB, que é um museu mais acessível. Ela já expôs no MAC do Rio e no MASP. E dentro desses lugares, ela tem uma recepção muito diferente da recepção que ela tem na internet. E mesmo dentro da internet, a recepção que ela tem no Instagram e no Twitter são completamente distintas, né? Então, é muito legal pensar nisso. O Vini estava com levantada para a próxima pergunta. Assim, 3 perguntinhas concisas, rápido, que eles respondem de uma vez.
A gente já tá com 10 minutos batendo. Quem é o primeiro? Eu acho que o Vini, e aí a gente pega mais um da Ilum pra ficar igual. Pode ser? 2 da mídia, 2 da Ilum. Ah, a gente vai ganhar 10 minutinhos. Ali atrás, o último. Primeiro, segundo? Não, pera. Vai ser então o Aruá, o Vini, que levantou antes de vocês. Vocês podem... E aí depois, lá atrás, eu digo lá de trás. Bom dia. Eu sou o Vinícius, designer gráfico, estudando esse semestre aqui na Medialogia. E eu estava pensando numa fala sua, Lucas, que quando você falou de você pensa mídia a partir do design. E você deu muitos exemplos materiais. Você falou tanto, sei lá, dos data centers, quanto também do espaço físico que o computador ocupa na sua casa e como isso é um reflexo do espaço ideológico também. Mas eu queria saber como você pensa mídia através do design para as coisas imateriais, porque eu acho que tornando o abstrato fica mais difícil de se fazer uma reflexão a partir usando o design como método, como forma de pensar. E eu queria entender como vocês pensam isso. Exatamente. Tem material. Eu acho que a minha não é uma pergunta, mas se liga um pouco com o que foi dito da questão de tecnofobia, que é como vocês pensam assim, como a mídia, no geral, ela corrobora para uma ideia negativa assim da IA, porque eu penso muito, por exemplo, como a mídia ela constrói assim, o imaginário coletivo, por exemplo, o tubarão. Tubarão tem... A taxa de ataque de tubarão a pessoas e mortes é muito baixa. Só que por conta do filme de tubarão, por exemplo, as pessoas têm uma ideia de que tubarões vão atacar as pessoas. E eu vejo que a mídia, ela coloca um imaginário da IA de uma maneira muito negativa e leva um terror. Só que até que ponto esse terror, entre aspas, tipo, é positivo, de as pessoas estão atentas ao que está acontecendo e ao mesmo tempo isso distancia as pessoas de entender de fato o que é uma IA e entender como ela funciona. E aí, não sei, pra mim volta numa questão de poder, de tipo, isso está acontecendo, mas você não tem poder o suficiente para entender como ela funciona. Eu sou Aruá, estou no primeiro semestre de Mediologia. Bom dia, obrigado pela conversa. Eu sou o Luiz, sou da Ilum, e eu gostaria só que vocês comentassem um pouco sobre como a gente enxerga, como é visto como forma de mídia e arte o uso de inteligência artificial no cinema. A gente teve alguns casos que foram bem comentados recentemente, que estavam no Oscar, inclusive, de O Brutalista e de Emília Pérez, em usos diferentes, inclusive, para imagem e para áudio. E o quanto que isso se atribui à forma como a gente enxerga a IA, não como uma ferramenta, mas sim como algo, uma artista de forma artificial. Você mesmo bem comentou da arte natural, se ela existiria. E o quanto isso descredibiliza, e coloca entre aspas, porque não sei se é de fato um descrédito ou um uso de ferramenta, aquela produção que a gente está consumindo. Obrigado. Agora pode. Gente, rapidinho, para quem precisar ir saindo mais cedo, a gente vai colocar o QR Code para a gente enviar o certificado de participação. É por isso que eles estão aqui. O que você acha? Vou responder Vinícius, né? Eu tenho uma resposta pessoal, mas eu não vou usar ela. Eu vou usar a resposta do meu laboratório. Porque tem a ver com design e eu acho interessante. Eu acho super interessante. Uma coisa que foi apresentada para mim recentemente, que eu até estava conversando com ela um dia desses, que é no campo do design gráfico. Claro que a gente não está falando, tipo assim, sei lá,
alguma cultura imaterial que foi lá chanfrada pela ONU. Não estou falando disso, estou falando de produção gráfica, digital e material nessa linha. Que é, se você for estudar o computador da tela, vai para o chip, vai para o bit, você vai ver que sempre, a cada iteração tem alguma coisa que vai para o físico e vira uma coisa, seja um resistor, seja um chip, ou se aquilo lá não se sustenta mais no físico, tira, tá caro, é muito caro fazer isso, tira, a gente faz isso no processador, mas o computador vai ficar mais lento, tudo bem, mais barato, saca? E essa transição fica. E essa escala, isso acontece constantemente, a cada iteração. E isso a gente não percebe, mas acontece com a gente também. Antes, para eu editar um corte no Photoshop, no Premiere, eu tinha que dar 15 cliques. E agora eu tenho que dar 3 cliques. Alguma coisa saiu daqui e foi para algum lugar, entendeu? Não é tipo mágica, assim, sabe? E quando eu falo que não é mágica, não estou falando assim que tipo, e virou só digital. Virou digital, virou processamento, virou eletricidade, virou cabo, virou água do rio, sei lá qual, entende? Então é interessante pensar desse jeito, porque você consegue tangibilizar o digital na sua interação, assim. Eu acho isso super importante. De forma mais prática, eu não gosto muito da ideia de que se você faz alguma coisa no digital, tá, acabou. Eu não gosto dessa ideia de conteúdo, entendeu? Tipo, se acabou, se a coisa é um conteúdo, assim, sabe? Porque se eu for fazer um design gráfico de um pôster em vermelho, eu não vou querer uma tela de LCD, eu não vou querer um OLED, entendeu? Eu vou querer um outro tipo de display, sacou? Agora, se eu fizer uma arte em azul marinho, talvez um OLED seja bom, entendeu? Densidade de preto, proximidade dos pixels. Se você não está pensando até ali, eu acho que ainda você está restringindo o seu pensamento sobre o que é o digital, sabe? Eu acho isso super importante. Na disciplina, a gente teve esses debates sobre a descoberta do grão, pixel, que é antes de qualquer computador. Eu acho isso super relevante, assim, eu acho que precisa estar na mente. Desculpa, gente, me prolonguei muito. Eu ia falar sobre o retorno do Photoshop quando você tinha memória, você não tinha memória, você tinha que fazer edição sobre essa materialidade, mas eu vou passar primeiro para a questão da tecnofobia e tentar falar do cinema, porque eu não sou do cinema, mas vou tentar falar. E quem for do cinema pode me xingar depois. Em relação ao negócio da tecnofobia, da maneira com que a mídia apresenta, né, essas tecnologias e como que nessas representações se esconde o funcionamento. Sim, eu acho que tem uma coisa de poder, sim, mesmo. Se a gente for pegar a quantidade de guru que tem no YouTube hoje, dando a chave do sucesso para você lidar com essas ferramentas novas, dá um pouco o tom do que por que é necessário que algumas pessoas mantenham ou não se fale sobre os problemas técnicos, né? Sobre as questões do que seria, pensar sobre entender a tecnologia. Por outra maneira, também existe uma certa, se a gente pegar ali, como o Flusser dizia, né, a questão do, o que era? Operador, usuário, essa distinção da pessoa que tenta mexer nessa caixa preta, mas a grande maioria das pessoas acabam se utilizando dela de uma maneira superficial. Eu acho que às vezes também existe uma preguiça de nós mesmos também, assim, de não irmos atrás. Também não dá para pôr tudo na conta, tudo vem de cima e a gente só passivamente aceita. Eu acho que as pessoas tinham que ter, talvez, um problema no nosso sistema de educação, não sei. Em relação às representações negativas e positivas, depende, eu acho. Né? Eu acho que, por exemplo, assim, se a gente for pegar em cadernos de negócios, de jornais,
ela vai ser bem representada de uma maneira positiva, no sentido que vai vir aquele discurso bem da modernidade, bem do negócio, de que essas IAs vão produzir mais riquezas, elas vão trazer mais avanços, as pessoas vão ser mais produtivas. A gente vê isso muito, por exemplo, esse discurso articulado positivamente em relação à educação, mas muito forte, né? O que tem de CEO, o que tem de startup, o que tem de governo, de governantes, tentando apostar essas fichas, né, na aplicabilidade dessas ferramentas para a educação, sem criticar, sem questionar, mas simplesmente vamos transportar isso para a sala de aula e vai melhorar magicamente, é assustador, na verdade, né? E do outro lado, a parte negativa vem muito porque catastrófica, muito porque existe um perigo muito grande, especialmente existe um perigo real com desinformação. Eu acho que isso ficou mais óbvio, né, no nosso dia a dia, mas também porque, retornando ao primeiro ponto, existe um desconhecimento sobre o que é aquilo, que eu acho que, de certa maneira, é o desconhecimento da ferramenta em relação ao caso do cinema ou do artista, ou seja, sabe lá o que for, o receio daquela coisa nova, assim. E aí eu não sei se eu entendi em relação ao próprio cinema. Obrigado. As críticas são bastante parecidas, são bastante parecidas com o que tinha em relação à arte. Assim, eu acho que não desmerece o trabalho do editor. Eu sei bem por cima o que aconteceu no Oscar, no filme e tal. Eu vi também que teve um problema numa abertura, num negócio da Marvel, que usaram uma IA na abertura. E todo mundo, como que usou IA e tal? Pô, mas alguém perdeu. Pô, no Prêmio Jabuti, 2 anos atrás, teve uma capa que foi feita com ajuda também. E o cara falou, né, o processo dele, eu vi uma entrevista dele na época, foi na Folha ou no Estadão, que ele havia produzido 500 imagens e selecionou e foi melhorando o prompt para chegar naquele resultado da capa, e ele mostra. Ou seja, teve um trabalho ali que é diferente do trabalho do editor, da pessoa que vai trabalhar no InDesign, no Illustrator. Aí no caso do cinema, do cara que vai trabalhar, sei lá, eu vou chutar totalmente, direção de fotografia. São processos diferentes para um resultado que métodos diferentes de trabalho, eu acho. Que aí quando as pessoas desconhecem o trabalho que teve por detrás daquilo lá, às vezes relegam, sem realmente pensar sobre o que está acontecendo ali, a um segundo plano, uma coisa preguiçosa. A pessoa chegou, jogou o prompt e jogou ali, entendeu? No filme, ou na arte, ou na capa do livro, sei lá, não se deu conta que existe um método para se trabalhar com isso daí, né? Eu não... Só vou fazer um comentário bem pessoal. Eu já trabalhei bastante em publicidade, eu já tive que trocar a cabeça de um cachorro num comercial. E tive que assinar um contrato de termo de não exclusão. Assim, eu não posso nem falar o comercial. Então, assim, a alteração da imagem já existe, assim, há 1000 anos, entendeu? Assim, tipo, e as pessoas não contam. Eu acho que se está contando e as pessoas estão descobrindo, eu já acho que já está um positivo. Porque gera o debate e traz a discussão, assim. Eu sou a favor do cinema, eu sou dos loucão que gosta de experimentar. Eu acho que tem que experimentar, assim, sempre com cuidado, claro, não vai, né, fazer entendeu? Mas eu acho que tem que experimentar, assim. Vai ter perda de emprego? Vai. Vai ter uma ruptura da classe trabalhadora? Vai. Sabe? Mas que é o que transborda, que a gente está discutindo, entendeu? Que não respondi para ele do Pixel, é onde transborda. E eu não sou desse discurso assim, agora vamos dar uma nova vara de pescar para esse cara, para ele ir lá ganhar o dinheiro dele com IA. Eu não sou desse discurso, eu não gosto desse papo. Mas eu acho que vai ter um rearranjo mesmo da estrutura do cinema, assim. Que também, já vamos ser sinceros, é uma estrutura bem tosca, sabe? A coisa hierárquica, os processos, entendeu? Militarizados, que é que nem cozinha de restaurante Michelin também, é um processo militarizado.
Se isso causar uma ruptura nisso também, talvez eu até goste, entendeu? Assim, sabe? Tipo, mas... É isso. A gente ganhou as duas juntas, responder as duas juntas. Bom dia, meu nome é Lucas Candinho. E o senhor falou dos vieses que existem na geração de imagem com IA, justamente por causa do processo de treinamento. Como você vê o treinamento para IA com materiais feitos com IA e como isso propaga e aumenta os vieses que ela tem? Porque ela está trabalhando em materiais que foram feitos com viés, e daí ela vai ser treinada e daí o viés vai aumentando consecutivamente a cada iteração. Eu sou o Luiz Fernando, eu sou 025 da Mediologia. Eu tenho uma pergunta bem simples, mas tem várias considerações aqui. A gente costuma contar mais história sobre a tecnologia do que como essa tecnologia influencia nossas relações sociais, né? E como já foi dito, né, existiram várias crises que foram geradas por essas tecnologias, por exemplo, do xadrez, do Go. E existem várias discussões que já foram imageticamente representadas, né, lançando pelo desenho japonês. Teve Astro Boy, teve Ghost in the Shell, depois foi ocidentalizado para Black Mirror, né? E, assim, pensando nas futuras crises geradas, a minha pergunta, que é bem simplesinha: vocês deixariam seus filhos, filhas casarem com IA? A IA não deixou. Não, só vou responder essa. Eu deixaria, pronto. Eu vou proibir depois de conhecer? É embaçado, né? Eu não vou ter filho, mas... eu não sei o que é. Não sei o que é. A gente não sabe o que é, entendeu? Não sabe o que é, entendeu? Tipo... você não vai deixar uma pessoa de casar com a outra, de se relacionar com a outra, porque a pessoa tem marca-passo. Você não sabe o que é. Aí a gente volta lá para as manas, entendeu? Dona Harvard. Não, tipo, Bell Hooks, essa galera. Elas já explicaram isso aí. Tá aí já. Tem que cavocar esses livros, entendeu? Tem que entender porque que todo mundo tem pet hoje. Não é, tipo, essa ideia básica de que as pessoas não têm filho, estão sozinhas e tem... entendeu? É um outro processo que está acontecendo de relacionamento entre outros seres. Que aí a gente entra numa discussão, que é o meu doutorado, que é a discussão da relação que eles chamam de more than human. Tipo, para além das humanidades, para além do não humano, assim, sabe? Então, não dá pra falar não antes de conhecer, entendeu? Então, deixa rolar. Me veio na cabeça Bebê Reborn. Proibir você não proíbe ninguém de fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo eu acho bizarro da gente atribuir humanidade num negócio que obviamente não é humano. Eu acho que essa, assim, é o meu ponto, assim. Me lembra um pouco... que nem eu falei, né? Eu ia ter um outro exemplo, só que a imagem do Bebê Reborn veio e grudou na minha mente e apagou todo o resto, porque essa relação com objetos inanimados e a gente atribuir... aí o pessoal do Latour talvez me xingue, né? Atribuir uma agência mas muito humana, assim. Estava pensando também na questão do trabalho da Sheryl Turkle ali nos anos 90, da relação que as crianças tinham com o computador, né? Como que elas humanizavam a máquina, assim. Talvez seja tendência inata nossa, humanizar as coisas, e não tem muito como escapar. Pet no carrinho do bebê. Pet no carrinho do bebê.
Não, sim, totalmente. Mas eu tenho que falar, toda vez que eu olho, eu falo assim, não. Eu acho muito estranho. Pet no carrinho do bebê. Bem, sobre... eu tinha anotado aqui, como que era? Estou falando que é ruim ou bom, mas tem esse processo, né? Tem, não, existe, entendeu? Sobre o treino, viés com as imagens e como que... Elas serem treinadas no seu próprio output, é um echo chamber, né? Se é isso que eu entendi, como que elas seriam treinadas no seu próprio output e elas vão reforçar aquele viés. Eu acho que sim, né? Se tem escapatória, esse treino com dado sintético produzido por outras IAs, na verdade, ele amplifica. Não sei se você se lembra daquele caso há uns anos atrás de uma LLM da Microsoft que tinha uma conta no Twitter e ela respondia os usuários, em pouquíssimo tempo ela se transformou num nazista em um curtíssimo espaço de tempo, assim, uma questão de uma semana, porque ela estava sendo alimentada pela própria internet, pelo próprio comentário dos usuários que são racistas e que têm o viés. Então, aí você imagina você treinar essa mente nesses dados. É só você amplificar aquilo lá. Assim, é como se você estivesse literalmente amplificando todos aquelas tendências que já estão lá inerentes no que é a internet, que é, na sua grande maioria, branca, do hemisfério norte, de países ricos. Né? Assim, temos que pensar... Eu não gosto do termo sul-global, mas só que se a gente pensar sul-global, é a grande minoria disso daí, né? Assim, e aí você tem, né, dentro da própria internet, que é o que fornece as bases para esse treino, você tem regiões que não são, né, por exemplo, a China, se a gente levar em consideração que tem um sétimo, um oitavo da população mundial, a base de dados deles não está sendo eles não estão sendo utilizados para se treinar essas. Então, todas essas generativas de imagem e texto está excluindo aquela parcela gigante da população mais subglobal, Brasil, América do Sul, África, parte da Ásia, estão sendo excluídos. Então, quando a gente pensa nesses resultados específicos, a gente está falando realmente de uma parcela bem pequena da população mundial. E se você utilizar e retreinar com esse material, eu acho que só vai ampliar esses viés. É isso, gente. Muito obrigada por terem vindo. Essa foi a primeira mesa, a mesa de abertura do Unimedia. Eu queria só fazer um agradecimento especial ao professor Yara e a Bora por terem cedido o espaço pra gente, e ao Samuel da Fonseca Martins, que ajudou a estruturar essa mesa. Então, muito obrigada. E aos universitários que vieram, né? A Universidade Keio, que deu o Lucas pra gente, do Japão. A professora Iva, que trouxe a Elon pra gente também. Então, eu espero que a gente continue estreitando essa relação, tanto com a Keio quanto com a Elon. E muito obrigada. Vamos tirar uma foto agora. Vocês, a gente desce, no caso. Eles não sabem.